Oi gente, tudo bem? Meu nome é Aline Novaes e hoje nossa lição de terça-feira. Fé e pão. O que exatamente significa que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor? Isso se encontra lá em Deuteronômio 8:3. Curiosamente, o termo palavra não está no texto original em hebraico, como a Nova Almeida atualizada traduz mais literalmente, embora esteja implícito como algo que sai da boca de Deus. Pode significar algo mais amplo, incluindo a confiança em tudo o que Deus concede, diz e significa. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, envolve a palavra que sai da boca de Deus, mas também envolve o que Deus concede, o que Deus diz, o que Deus significa. Não é só de pão que nós vivemos, mas é de tudo que provém do Senhor, de tudo que Deus é. Como você sabe, Jesus, ele usou esse versículo, ele usou essa passagem para responder Satanás quando ele tentou a Jesus. Jesus foi tentado algumas vezes ali pelo inimigo de Deus, mas Jesus venceu todas essas tentações usando a própria palavra de Deus, usando a palavra do Senhor. Vocês se lembram o que o inimigo de Deus falou para Jesus quando Jesus respondeu esse versículo que a gente leu? O inimigo, ele falou para Jesus que se ele fosse realmente o Filho de Deus, ele transformasse as pedras em pão. E isso aqui nos faz pensar sobre quais são as sugestões do inimigo para nós. O que o inimigo tem sugerido para você? Será que você tem dado ouvidos às sugestões do inimigo? Para Jesus, o inimigo sugeriu, ele desafiou a Jesus a fazer algo contra o próprio Deus, contra a própria divindade. Infelizmente, o inimigo de Deus, ele está sempre bolando planos para nos fazer cair. Jesus percebeu que Satanás não estava apenas lhe pedindo que fabricasse pão com o objetivo de saciar a fome, mas estava pedindo que desconfiasse de sua própria identidade e provasse isso por meio de um milagre. E outra coisa é que Satanás também estava pedindo a Jesus que duvidasse do que Deus o havia chamado para fazer no deserto, que era vencer as tentações, as quais Adão e Eva haviam caído. O que o inimigo de Deus falou é: se você é o Filho de Deus, então faça essas pedras se tornarem pão. Mas na verdade era muito mais profundo, envolvia outras coisas, envolvia fazer com que Jesus caísse em uma tentação que demonstrasse desconfiança no chamado dele, fizesse com que Jesus perdesse o foco em sua identidade e outras coisas também. E é isso que o inimigo de Deus faz. Ele muitas vezes nos oferece coisas, ele nos apresenta coisas que são muito mais profundas do que só a gente vê, sabe? Tem muito mais por trás daquilo que a gente está vendo. Às vezes parece algo simples, algo que não tem nada demais, algo que é muito pouco. Mas na verdade, se a gente analisar bem, é algo muito mais profundo, envolve muitas outras coisas. A tentação, ela sempre vai envolver a nossa salvação, né? Assim como a tentação que Jesus sofreu, envolvia a salvação da humanidade, mas Jesus não caiu em tentação. As tentações que vêm até nós, que são apresentadas para nós, também envolvem salvação, a nossa salvação. De que lado nós estamos? Que voz estamos ouvindo? Será que nós estamos confiando na palavra de Deus, em tudo que provém do Senhor, em tudo que Deus representa? Ou será que nós estamos ligados somente às coisas materiais, somente ao pão, digamos assim? O objetivo principal da palavra de Deus é produzir fé e a confiança. Se temos fé na palavra de Deus, podemos enfrentar qualquer provação, sabendo que Deus está atuando muito além do momento presente. Então não é só naquele momento, naquele instante ali que a gente deve olhar. A gente precisa ter confiança porque envolve muitas outras coisas, envolve o nosso futuro também, os momentos difíceis que nós passamos. Muitas vezes, quando a gente pensa nos milagres do Êxodo, a gente lembra do Mar Vermelho se abrindo, das pragas lá do Egito, mas muitas vezes a gente se esquece das coisinhas pequenas, dos mínimos detalhes, como por exemplo, aquele pequeno detalhe que a gente viu já na lição dessa semana, que Deus, ele não deixava com que os pés dos israelitas inchassem. Tipo assim, um detalhe muito pequeno, sabe? Mas que fazia grande diferença, que era uma bênção também. E outros detalhes também, não somente o Mar Vermelho, que foi uma bênção, mas também teve outras bênçãos que Deus deu aos israelitas. Da mesma forma, muitas vezes esquecemos todas as coisas que Deus faz por nós diariamente. E mantemos o foco somente nas grandes realizações miraculosas. Muitas vezes a gente só se lembra do milagre de uma cura, talvez de alguém da sua família, ou alguma cura que você teve, mas nos esquecemos, por exemplo, dos milagres, das bênçãos de Deus, de ter sempre o que comer, de ter um teto sobre nós, de termos uma casa para morar, de termos uma família, ou então de algumas coisas de Deus ter te livrado de algum acidente. Às vezes um acidente em casa, às vezes um acidente no trânsito, que poderia ser algo pequeno, né? Às vezes só um arranhão, mas Deus te livrou, sabe? São tantas bênçãos, a gente precisa considerar todas elas. E não somente as bênçãos maiores, as bênçãos consideradas grandes. Essa é uma das razões pelas quais os israelitas corriam risco de se esquecerem de Deus. Eles começaram a atribuir todas as bênçãos
a seus próprios esforços. E jamais a gente pode fazer isso. As bênçãos que recebemos, elas são presentes de Deus, não é por nós mesmos. Esses fatos também mostram como o ato de Deus em humilhar e provar os israelitas no final lhes trouxe muitas bênçãos. E como a gente tem visto durante essa lição, é que lá no fundo do poço, que a gente tem mais dependência de Deus, que a gente se humilha, a gente entende quem é o Senhor, a gente deixa o nosso orgulho de lado e confiamos mais nele, que ele se torna cada vez mais o nosso Deus, e nós não desviamos o olhar para outros deuses. Agora fica para você aí uma frase, né? Reflexão. Sem pão acaba a vida aqui, mas sem fé não existe vida eterna. É isso, né, gente? Não existe vida eterna para quem não tem fé. Vamos orar? Querido Deus amado Pai, pedimos ao Senhor que, por favor, nos ajude a sempre termos fé no Senhor, a sempre confiarmos, a sempre buscarmos ao Senhor, termos confiança. Que Teu Espírito Santo esteja sempre sobre nós, que a gente possa reconhecer as bênçãos e sempre ouvir a Sua voz. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã, a lição de quarta-feira. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo e não se esquece de se inscrever aqui no canal.